Uma boa noite a vocês que nos acompanham pela Telecab Canal 10 e também pelo nosso canal do YouTube. Uma boa noite, André. Boa noite, minha amiga Lígia. Boa noite a você que nos acompanha, né, através da Telecab Canal 10, nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um programa Igreja em Missão. Nessa noite de quinta-feira, vamos trazer um programa todo especial para vocês, falando um pouco da Quaresma, né? Esse tempo, né, de preparação em que nós católicos nos preparamos para o grande momento da nossa igreja, que é a Semana Santa. Mas a gente vai falar um pouco sobre a Quaresma, né, Lígia? Isso mesmo, André. E Antônio já está aqui com a gente para falar sobre um pouco da Quaresma, um tempo que é muito importante para nós católicos, né? E uma boa noite, Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigada por receber nosso convite. Muito boa noite. Boa noite a quem nos assiste. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui, né? E nesse momento vamos refletir sobre o sentido, o significado, né, da Quaresma, a importância que a Quaresma tem para nós cristãos católicos. Eu acredito que o pessoal que está em casa tem algumas dúvidas. Eu também tenho dúvidas. Então, esse programa está bem recheado com muitas informações. Não é isso, André? Exatamente. Vamos esclarecer algumas coisas sobre esse tempo da Quaresma. Esse tempo que ele nos pede oração, penitência, jejum e caridade, não é, Antônio? Eu queria que você fizesse um pequeno resumo dessa parte, né? Dessa oração, desse jejum, dessa caridade, que esse tempo específico da nossa igreja nos pede. Bom, a Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas. É um tempo forte, né? A gente chama de tempo forte de conversão, que começa na quarta-feira de cinzas e, se a gente contar 40 dias, sem pular nenhum, termina no domingo de Ramos, né? É um período em que a igreja nos convida a refletir mais. Não é que nos outros tempos a gente não reflita, mas especialmente na Quaresma, nós somos convidados a pensar mais nessas questões, não é? A penitência, a caridade, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, na meditação. É um tempo em que a igreja nos convida a olhar esse mistério, né, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, que nós iremos celebrar durante a Semana Santa, né? E também a Páscoa do Senhor, que vem depois. Antônio, a Quaresma ela se inicia na quarta-feira de cinzas, não é isso? O que significa, assim, por que esse símbolo da Quaresma iniciar justamente na quarta-feira de cinzas? Bom, após o Carnaval, né, que é uma festa tradicional, aqui no Brasil principalmente, a igreja então estabeleceu que após o Carnaval se tivesse esse período de celebração em que houvesse essa oportunidade de refletir sobre a nossa conversão, sobre a nossa caminhada no deserto com Jesus, né? Então, a quarta-feira de cinza, ela marca esse começo desse período, que está dentro do tempo litúrgico da igreja. Sabemos que o tempo litúrgico, ele foi desenvolvido para atender durante todo o ano determinados períodos em que a gente celebra situações, festas especiais, momentos especiais da nossa caminhada. Assim, por exemplo, nós temos o Advento, que é o período anterior ao Natal, que prepara para o Natal. Nós temos o Batismo do Senhor, que acontece no começo de janeiro. E depois nós temos um período chamado Tempo Comum, que dura em média 8 domingos, 8 semanas, né? E depois vem o Carnaval e agora a Quaresma. Então, ela se inicia na quarta-feira de cinzas. Ela é marcada por essa cerimônia da imposição das cinzas, como uma maneira de nos advertir a respeito da nossa condição. Somos criaturas, somos pó, como diz a palavra de Deus. Vocês são pó e ao pó retornarão. Então é lembrar dessa nossa condição de pessoas que necessitam da misericórdia de Deus, né, do seu amor, e que nós não somos os criadores, né, não somos os senhores, somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, somos irmãos em Cristo,
E essa atitude da imposição das cinzas é para nos recordar também esse aspecto da nossa caminhada. Começa na quarta-feira e também costuma-se fazer aqui no Brasil a campanha da fraternidade, que geralmente é aberta nesse dia também, na quarta-feira de cinzas. Se inicia na quarta-feira de cinzas. Eu queria que você contasse a quem está em casa quando é que teria começado essa prática da imposição das cinzas, né? Esse simbolismo que você bem explicou, que é do pó somos, né? E ao pó retornaremos. Mas quando é que começou essa prática da imposição das cinzas? Bom, as informações que nós temos é que desde o início da igreja, já na igreja primitiva, lá no começo, a questão da cinza ela é sempre recordada. Inclusive no Antigo Testamento se fala de pessoas que vão orar, que se cobrem de cinza, um sinal de penitência, né? No Antigo Testamento se tem isso. Eles rasgavam as vestes, arrancavam os cabelos, colocavam cinza na cabeça. Isso no livro de Esté aparece. Então, os cristãos, eles também têm essa consciência de que a cinza, ela representa essa penitência, essa atitude de humildade, humilhação diante do Senhor. E aí, na igreja primitiva, já no começo, se tinha as cinzas como esse sacramental, né? Que a igreja considera um sacramental, não é um sacramento, né? É um sacramental, quer dizer, dispõe o fiel para as coisas espirituais. Bom, aí, segundo o que eu pesquisei, né, a partir do século XI foi que a igreja adotou esse costume de fazer a imposição das cinzas, né? E a quaresma também ela foi sendo organizada a partir do ano 400, que até então não se tinha liturgicamente uma quaresma do jeito que nós temos hoje. E houve já mudanças em alguns momentos também do tempo da quaresma. Até o século passado, a quaresma era contada da quarta-feira de cinzas até o sábado santo. Dava 46 dias. Mas aí não se contava os domingos. Daí ficavam os 40, né? Aí depois voltaram, agora pode se contar da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, incluindo os domingos, aí também dá 40. Então, isso vai variando às vezes, né? Atualmente, nós seguimos esse costume conforme o Vaticano II, né? Que determinou que fique assim. A partir de Paulo VI, nós temos a quaresma da quarta-feira de cinza a domingo de Ramos. Antônio, e qual o significado desses 40 dias, né? Qual a importância nesses 40 dias? Bom, é preciso lembrar que o Senhor Jesus, após o batismo, ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, e ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Então, essa passagem de Jesus pelo deserto, em que ele tem que enfrentar as potências do inimigo, é um momento de perseverança da parte dele, em que ele rebate as tentações e que ele também se coloca como aquele que jejua, né? Jejuou, sentiu fome e tudo mais, e ele resistiu à tentação. Então, esses 40 dias, ele tem um significado muito importante. Vou recordar aqui outras situações de 40. Temos, por exemplo, 40 dias que Moisés ficou na montanha para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Temos também os 40 anos no deserto, quando Moisés conduz o povo em direção à terra prometida, após a libertação do Egito. Temos também os 40 dias que o profeta Elias caminhou desde o local onde ele estava, assim, um pouco desanimado, né? Quando ele se alimenta do pão que o anjo traz, né? Ele bebe aquela água e aí ele se levanta e caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus, né? Então, esses 40 na Bíblia tem um significado de plenitude, de totalidade, né? Aquilo que, para o homem, né, dentro do contexto da humanidade, o 40 ele tem um significado de completude, de algo que é total, que abrange o homem inteiro. Então, quando diz 40 anos no deserto, quer dizer que foi um período que satisfaz a essa exigência do homem.
Quando diz que Jesus ficou 40 dias, também é um período que quer dizer que satisfaz a uma exigência, né, dessa situação dele ter que estar no deserto. E, de certa maneira, todos nós estamos no deserto, porque todos nós temos tentações, todos nós precisamos enfrentar os inimigos, né, da nossa salvação. E ainda tem o 40, que agora eu estou tentando me recordar, né, mas não estou lembrando nesse momento. Eu sei que é muito marcado esse 40 na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, em que ele quer dar um ensinamento para nós, né? É isso. Nossa igreja, Antônio, ela é cheia de significados, né? Quando a gente de fato para estudar as leituras, para estudar a Bíblia, a gente consegue enxergar todo esse simbolismo que a igreja nos dá. E você explicou muito bem toda essa questão dos 40 dias, e a Quaresma está aí para nos preparar, né? Para o grande momento da nossa fé, que é a Semana Santa. Mas eu queria que você dissesse também porque, acho que essa é a dúvida, acho que Lígia tem essa dúvida, acho que você que está em casa, a maioria de vocês tem essa dúvida também, por que a Quaresma não tem uma data fixa? Porque sempre a quarta-feira de cinzas nunca é no mesmo dia, né? Porque nunca inicia sempre no mesmo dia. Bom, a igreja ela é muito sábia, né? Ela é guiada pelo Espírito Santo. E existe aí uma questão assim de exaltar ao máximo esse acontecimento da Páscoa do Senhor, da sua ressurreição gloriosa. Então a igreja analisou o sistema solar, né? Analisou a questão das fases da lua, viu a questão das estações do ano e escolheu a primavera. A primavera que lá no hemisfério norte começa geralmente em abril, no final de março para abril. Tem a data lá que é o contrário daqui, né? Aqui é outono, lá é primavera. E também, pelo fato de ser primavera, então a Quaresma ela termina na primavera para começar a Páscoa. E também a Lua. A Lua ela sempre estará cheia na noite de Páscoa, porque já é uma questão analisada previamente. E sempre na noite de Páscoa a Lua está cheia por causa desse movimento que a Lua faz e que a igreja analisou e fez com que coincidisse muito bem essa data. Então, nesse caso, já que nós temos que seguir o movimento da Lua, temos que seguir também a questão da primavera. Como a Lua nunca tem esse mesmo dia fixo, ela acaba modificando um pouco o tempo, né? E aí a igreja celebra de forma móvel essa festa. O que não atrapalha em nada o restante do ano litúrgico, já que nós temos os domingos do tempo comum, que eles podem se prolongar até o tempo necessário ou recuar até o tempo necessário. E aí, este ano, por exemplo, a noite de Páscoa, que é o Sábado Santo, é dia 16 de março. Não, de abril, perdão. 16 de abril, 16 de abril, que é também a primavera já, lá na Europa. Que interessante, né, Lígia? Eu nunca parei para imaginar que é porque sempre na noite de Páscoa é lua cheia. Meus avós falavam, minha avó, né, que era muito católica, ela falava muito que na Páscoa a lua tinha que estar cheia. Mas assim, a gente só ouvia, né? Não tinha essa explicação assim tão detalhada. Mas é verdade. Eu lembro que ainda garotinho, né, lá no Maranhão, que eu sou maranhense, toda noite a gente chamava de sábado de aleluia, a gente fazia umas brincadeiras na rua e a lua sempre cheia. Eu achava aquilo interessante, que nunca estava escuro na noite de Páscoa. Que coisa bonita, né? E nós temos na cerimônia da noite de Páscoa, nós temos a procissão, né, as velas que se acendem, tem o fogo, né? Tem toda uma simbologia também que sai da escuridão para a claridade, né? Muito bonita aquela celebração da noite de Páscoa. De fato. Antônio, e qual o espírito da Quaresma? Bom, o espírito da Quaresma nós já até falamos aqui. Principalmente penitência, caridade, oração, conversão, né? Em uma palavra, conversão. Reflexão, meditação. É um tempo forte para esses aspectos da nossa fé. Algumas pessoas poderiam dizer assim, e no restante do ano?
Não, no restante do ano permanece valendo tudo isso. Acontece que a igreja tem vários momentos. Então, a igreja não celebra só penitência. A igreja não é uma igreja da penitência, mas ela adota a penitência o tempo todo. Mas é claro que vai ter período que a igreja vai acentuar mais determinados aspectos, como acontece no Natal, em que nós acentuamos mais a questão da vinda do Senhor, tanto a primeira vinda, que já aconteceu, como a segunda vinda, que ainda irá acontecer. É preciso acentuar isso em determinado momento do ano litúrgico. Nós acentuamos, por exemplo, o dia de Pentecostes, acentuamos o Natal, como eu já disse, a Páscoa do Senhor, e, enfim, para o calendário da igreja, tudo que é importante tem seu momento forte. E aquilo que é menos necessário realçar, tem também o seu momento, né? Que são os tempos comuns, né? Que de comum é só o nome, porque na verdade tudo ali é muito sério, muito importante, né? Tudo bonito. Como você bem falou, né, Antônio, tem esses momentos fortes na igreja, né? O Natal, e antecedendo o Natal tem o Advento, que é um tempo de preparação, é um tempo de penitência. Assim como agora vamos vivenciar a Semana Santa daqui a alguns dias, mas antes da Semana Santa temos a Quaresma como uma forma de preparação, né? Por isso que é um tempo forte, é um tempo de penitência, porque é um tempo de preparação para a Semana Santa. Eu queria que você dissesse o que é que nos convida então a Quaresma. Nós como cristãos, católicos, a Quaresma quer o que de nós nesse período de preparação? Conversão, né? A gente deixar o pecado, abandonar o pecado, a gente buscar aperfeiçoamento do nosso conhecimento de Deus, conhecer melhor a vontade de Deus, saber o que Deus realmente espera de nós e deseja que façamos, né? Inclusive a questão da caridade, que é às vezes muito mal compreendida. Às vezes a gente fica numa religiosidade apenas devocional, sem se voltar para as necessidades dos irmãos. E isso é um contra-testemunho para nós, né? Nós não somos uma igreja só de devoção, nós somos uma igreja de ação também. Na história da igreja sempre houve essa parte, nunca pode ser esquecida. Nós temos que pensar também e agir, né, na direção de minimizar os sofrimentos dos irmãos. Tem irmãos que são mais próximos de nós e tem aqueles que estão mais distantes, mas nós não podemos esquecer nenhum deles, né? E a Quaresma serve também para essa reflexão. Inclusive nós vamos falar ainda um pouco de jejum, de oração, e isso vai ser melhor esclarecido. Antônio, eu não me recordo, mas eu acho que é uma passagem de São Tiago que fala justamente disso, né? Da questão da fé sem obras. De que vale você ver o seu irmão ali com frio e com fome, né, e ter aquela fé e dizer: meu irmão, Jesus vai lhe ajudar, vai aparecer comida, vai aparecer um cobertor quente, se você não tiver a ação de ir lá e oferecer essa comida e esse cobertor. Muito bem lembrado, irmão. São Tiago, ele diz isso mesmo. Ele diz assim: se você disser a seu irmão, alimenta-te, agasalha-te, e não der meios para que ele tenha esse alimento e esse agasalho num lugar gelado, né? De que adianta isso, né? Então é preciso que a nossa fé seja sempre acompanhada de gestos concretos. Não quer dizer que nós vamos resolver os problemas de todos, mas se eu faço a minha parte, você faz a sua, todos os irmãos fazem alguma coisa, a gente minimiza o problema da vida de muita gente, né? E nós seremos vistos como alguém que ama, alguém que se importa com a miséria do outro, né? Eu não posso ser um cristão e viver acomodado no meu luxo, no meu conforto, cuidando só dos meus interesses, até rezando mesmo, mas sem olhar para as necessidades de ninguém, né? Então, um cristão assim não é um cristão que a gente possa dizer que já esteja vivendo totalmente o cristianismo. Ele está a caminho, claro. Desde o momento que você dá o primeiro passo em direção à fé cristã, a Jesus, você aprende o modo de ser de Jesus e isso vai te fazendo crescer. E nesse crescimento, evidentemente, que entra essa parte da ajuda,
do olhar misericordioso, né? Da compaixão, do gesto concreto, que isso também faz parte muito bem da nossa fé e é necessário não esquecer jamais. O Concílio Vaticano II, eu sempre gosto de falar dele porque é ele que norteia hoje o agir da igreja em muitos pontos, sempre ressalta essa necessidade de uma fé que se volte para a realidade, principalmente aqui na nossa região, né? Entendo. Antônio, além da penitência, né, na quaresma, nos convida também a ter o jejum, a oração, a caridade. Mas existe uma forma melhor para viver esses momentos? Bom, falemos um pouco do jejum. Eu não tenho todas as respostas aqui, né? Inclusive quero deixar bem claro que o que eu estou dizendo aqui são informações, são conhecimentos que eu já consegui acessar, mas que existem muitas outras questões, outros detalhes que eu não pude acessar ainda e que quem tiver interesse pode ir atrás, se informar mais e até discordar de mim se por acaso eu tiver dito alguma coisa inconveniente. Exato. Mas veja, a questão do jejum é necessária, né? Nós temos na missa do dia da quarta-feira de cinzas, é bastante ressaltado isso. O Evangelho de São Mateus fala disso claramente. Nossa igreja, ela recomenda o jejum nos dias de preceito, nos dias que são previstos e etc. Agora, existe um jejum que o livro de Isaías traz, que está no capítulo 58 do livro de Isaías, em que é preciso olhar muito bem aquele texto. Por quê? Porque lá Isaías começa dizendo assim: vocês estão jejuando e se queixando a Deus, dizendo que Deus não presta atenção no jejum de vocês. Vocês passam o dia de jejum e depois se queixam que Deus não se importa. E aí Isaías diz, sabe por quê? Porque vocês estão fazendo jejum e oprimindo as pessoas. Se vocês querem agradar a Deus, libertem aquele que está preso a você. Pare de oprimir, pare de maltratar o fraco, pare de fazer o mal. Aí sim o jejum de vocês fará sentido. Porque um jejum só para eu me envaidecer diante de Deus, não pode ser um jejum que agrade a Deus. Então, quem quiser conhecer melhor o que agrada a Deus em relação ao jejum, me parece muito oportuno ler Isaías 58, né? Onde lá ele fala desse jejum que realmente agrada ao Senhor. E foi leitura já agora na quaresma. Foi uma das leituras, não me recordo se foi no dia mesmo das cinzas ou se foi no domingo seguinte. Foi agora, recente, né? A leitura dos Isaías 58. E essa parte do jejum é muito importante porque a gente, católicos, né? Vou falar como um todo, como uma comunidade em todo, que muitas vezes a gente faz o jejum e a gente deixa isso no semblante do nosso rosto. Como se fosse, né, uma coisa, ai meu Deus, eu vou fazer um jejum. E não é esse sentido do jejum, não é isso? O jejum, ele tem esse significado de renunciar, né? Renunciar a algum prazer, algum bem que eu teria direito, mas que por uma razão superior eu abro mão daquilo em função da glória de Deus, em função de dar um testemunho, em função daquele amor, daquele compromisso que eu tenho com Deus. A questão da carne, né? Muita gente diz, pode comer carne. A igreja diz quais os dias que a gente que é cristão não deve comer carne por causa dessa tradição e dessa fé que nós temos. Então, existe sim um dia para a gente dizer não à carne. Porque a carne, ela não é o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Então, se eu não for capaz de renunciar um dia ou dois em razão daquele Senhor que eu tenho, que é Deus, eu estou fazendo da carne o meu Deus, né? Então, a carne, ela precisa ter também esse momento. Ora, o sol que brilha tanto, tem dia que está em eclipse, né? Exato. Por que a carne não pode ficar em eclipse? Ou seja, deixada, né? Pelo menos por um dia.
Então, nós temos a quarta-feira de cinza, que é um dia de jejum, a sexta-feira santa. E outros dias em que os fiéis também fazem abstinência, na sexta-feira da quaresma, né? Tem gente que faz o ano inteiro, nas sextas-feiras, não come carne, de jeito nenhum. Isso é particular, né? Eu conheço pessoa que é assim. Maria José, deixa eu mandar um beijo para ela. Maria José, não come carne em sexta-feira nenhuma. Durante o ano todo. Antônio, queria agradecer sua presença aqui na Telecab Canal 10 para explicar para a gente um pouco, né? Como você bem disse, você deu aqui apenas um pequeno apanhado do que é a quaresma. Quem de fato quiser se aprofundar, procure ler, procure estudar, mas eu tenho certeza que Antônio aqui tirou muitas dúvidas de quem está em casa e com certeza você vai querer estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais desse tempo tão importante para a nossa igreja, que é a quaresma. Muito obrigado, Antônio, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço também. Se eu tiver tempo, eu queria dizer mais uma palavra. palavra. Pode ficar à vontade. Pode sim. A respeito da oração e da esmola, né? Que também fazem parte desse momento. Então, a oração, ela é a atitude de quem tem fé, né? Se você não sente vontade de rezar, em algum momento, é porque a sua fé, de alguma maneira, está sendo, digamos, abalada, questionada. Alguma coisa te impede de crer no poder, no valor, na importância da oração. Então é preciso que a gente lute contra isso e reze o tempo todo, rezar para agradecer, rezar para interceder, para louvar, para pedir, né? Quantas necessidades nós temos. E às vezes a gente não é atendido do jeito que a gente quer, mas nem por isso podemos desanimar, né? O Senhor Jesus disse que é preciso insistir. Bater e abrir-se-vos-á, ele diz, né? Buscai e achareis. Então, a oração, essa oração, ela precisa estar sempre acontecendo. E a oração precisa ser humilde, né? Como aparece no Evangelho de Lucas. Tinha o fariseu e o publicano se achava muito pecador, e de fato ele era. Mas em nenhum momento ele diz, olha, tem que me atender. Não, ele se curva, não levanta nem a cabeça e diz, piedade, sou um pecador, piedade. Então, essa atitude que agrada ao Senhor, a atitude de quem se sente pequeno diante de Deus, né? Nós não somos merecedores, né, diretamente de nenhum benefício. Diante de Deus, todos nós somos devedores, todos nós necessitados de misericórdia. Então, a oração precisa ser humilde, constante, e ela ajuda a gente a viver essa fé, que às vezes, pelo dia a dia, a gente acaba meio que com preguiça de rezar, né? E tal. Algumas pessoas gostam de rezar o terço mais, outros menos. Alguns gostam da novena, outros gostam do texto da misericórdia. Enfim, cada um encontra um meio de louvar, de bendizer a Deus, de se colocar. Tudo isso é muito importante. Agora, a oração também personalizada, ela é muito interessante, porque você ali coloca o que está dentro de você com toda a sua força. Estou me sentindo decepcionado. Diga isso na oração. Estou me sentindo triste. Diga isso. Estou alegre. Diga isso. Agradeça, né? Reze pelo que te fez o mal. Enfim, as orações o Senhor recomenda vivamente que nós a façamos. Não para aparecer, né? Como ele diz lá no Evangelho, não é para tocar a trombeta e sair por aí avisando. Olha, gente, eu estou rezando. Olha eu aqui rezando. Não, isso não é necessário. E, por fim, a esmola, né? A esmola entra na parte aí da caridade, né? Que a gente já já falou sobre. É importante que a gente lembre-se que muitos irmãos precisam de nós e a gente precisa estender a mão. Cada um analise em que momento isso vai acontecer para que alguém possa dar glórias a Deus, né? E se a gente não tiver esmola para dar, a gente poderia fazer como Pedro e João quando foram para o templo. Encontraram um aleijado lá, paralítico, e ele disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se. Ou seja, eu não tenho como te dar dinheiro, mas eu posso te dar uma palavra, que se você quiser ouvi-la,
ela vai te restaurando, vai te dando força e você vai sair dessa situação de miséria, de abandono, que muitas vezes a gente encontra. E também não basta só dar comida e bebida, se a pessoa não entender o significado, né? É preciso que a gente junte a oração com a doação, né? Para que a pessoa perceba que ali é um gesto que vem de Deus também, né? Jesus abençoou o pão e o peixe e distribuiu. Se fosse só para dar comida, ele pegava o pão e o peixe e dava, sem dizer nada. Mas ele vai, abençoa, olha para o céu, quer dizer, tem todo um ritual que mostra que ali é algo sagrado, que é uma oferta feita na fé. Assim que eu vejo. Muito boa explicação, viu? E aí a gente deixa... Agora eu quero que você deixe uma mensagem nessa para Quaresma, porque eu vou agradecer sua participação, você ter aceito o nosso convite e falar um pouco sobre a Quaresma. A gente tinha bastante dúvida, né, André? E o pessoal em casa também que nos acompanha, acredito que ficou mais claro algumas coisas que a gente não entendia, né? E aí eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal que está em casa nesse período e que se prepare, né? Semana Santa já está chegando. Bom, nós estamos nos preparando para o maior acontecimento, né, da nossa fé, que é a ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa da ressurreição que nós estamos aqui. Não faria sentido a existência da igreja, nem a Bíblia, nem os padres, nem o Papa, se Cristo não ressuscitasse dos mortos. Então é essa ressurreição que inaugura tudo na igreja. É por causa da ressurreição que mais adiante as pessoas vão prestar atenção na mensagem. Elas vão dizer, olha, essa mensagem não é de qualquer um, é de alguém que ressuscitou dos mortos. Então vamos prestar atenção. Aí a partir daí é que eles vão voltar no tempo, olhar o que aconteceu com aquele homem, que eles pensavam que era apenas o homem, mas que é homem e Deus, né, Jesus Cristo. E aí tudo passa a ter um significado novo. É a ressurreição que dá origem à igreja. É claro que tem o dia de Pentecostes, mas é uma consequência já da ressurreição. A ressurreição marca tudo. Então nós estamos nos preparando aqui para viver mais uma vez de forma litúrgica a ressurreição do Senhor, que acontece na nossa igreja a partir da noite de sábado. Algumas pessoas poderiam dizer, por que na noite de sábado? Porque o dia lá em Israel não começa de manhã, começa à tarde. Segundo a Bíblia, Deus criou o mundo começando pela tarde. Foi uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia. Então a igreja, inteligentemente, celebra a Páscoa do Senhor a partir da tarde, do final da tarde de sábado. Então muita gente pode esperar o domingo de Páscoa, e realmente é o domingo de Páscoa, mas na liturgia ele começa no sábado à noite. Nas primeiras horas do domingo, que ainda é sábado para nós, mas para a liturgia já é domingo. Por isso a gente celebra a noite da ressurreição no sábado. E é muito importante que todos nós compareçamos a esta celebração já da Páscoa, porque a gente até tem um costume de querer ir para a igreja muito na Sexta-feira Santa, o que é muito bom, muito bonito. Mas o dia da ressurreição, que é no sábado à noite, que é domingo para a liturgia, muitas pessoas não dão valor, acham que já foi na sexta-feira, já rezei, hoje é sábado santo, que eu não vou? Aí acaba perdendo o mais importante, que é a celebração litúrgica, né, da Páscoa do Senhor. Não vou entrar muito nesse assunto, que eu sei que vocês vão também depois saber mais, né? Já tá bom. É isso mesmo. Vamos agradecer. A mensagem é de né? amor, de esperança e de alegria em Cristo, que ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Amém. Antônio, muito feliz com sua participação. Quero agradecer demais você ter aceito esse convite, né? De estarmos aqui na quinta-feira à noite junto com o pessoal que está em casa. Então, muito obrigada. Sinta-se abraçado. E que venha aí a Semana Santa, que a gente se encontre aí na igreja. Antônio, muito obrigado. E você que está em casa, não sai daí. A gente vai fazer um pequeno break comercial. A gente volta já com mais Igreja em Missão. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida. Com grande júbilo
louvar, é a boa nova o mundo anunciar. É tua igreja, Senhor. A Telecab Canal 10 tem os melhores programas para você ficar ligado com a gente. As suas tardes têm mais entretenimento, música com o Telecultura e Renato Vanderlei às 15 horas. A informação também chega às 17 horas com Telenotícias. E aos sábados você fica ligado no Vixe Véio. Entrevista e um bom bate-papo com Thales Lucena e Jack Banana. É só ligar a TV e ficar ligadinho. Telecab Canal 10, feita pra você. Agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova o mundo anunciar. É tua igreja, Senhor. Estamos de volta aqui na Telecab Canal 10 e no nosso canal no YouTube com o programa Igreja em Missão. No primeiro bloco tivemos aí a participação do nosso amigo Antônio, explicando para vocês um pouco sobre esse tempo forte da nossa igreja, que é a Quaresma. E se ficou ainda um pouquinho de dúvida, a gente vai passar agora para vocês o nosso quadro Você Sabia, explicando um pouquinho mais sobre a Quaresma. Você sabia? Qual é a origem e o sentido da Quaresma? A palavra Quaresma era, antigamente, um simples adjetivo em latim. Ela encontrava-se no início de uma frase e passou a denominar um período todo o ano litúrgico. Eis a frase em questão traduzida para o português. Daqui a 40 dias, no 40º dia, Cristo será entregue por nós para nossa salvação. Quaresma é a abreviação de 40ª. Portanto, tal palavra é utilizada para designar o período de 40 dias, no qual os católicos realizam a preparação para a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão, pois celebra a ressurreição de Jesus, a base principal da fé cristã. Nesse período, que começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa, pela manhã, os fiéis são convidados a fazerem um confronto especial entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos evangelhos. Esse confronto deve levar o cristão a aprofundar sua compreensão da palavra de Deus e a intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé. A Quaresma surgiu por volta do ano 350 d.C., quando a igreja decidiu aumentar o tempo de preparação para a Páscoa, que era de apenas 3 dias, os quais permaneceram como o tríodo da Semana Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa da Paixão e Sábado Santo. A preparação para a Páscoa passou então a ter 40 dias.
Isso aconteceu porque os cristãos perceberam que 3 dias eram insuficientes para que se pudesse preparar adequadamente tão importante momento da fé cristã. Surgia assim a Quaresma. Já com relação ao número 40, este é bastante significativo dentro das Sagradas Escrituras. O dilúvio teve a duração de 40 dias e 40 noites. Além disso, foi a preparação para uma nova humanidade purificada pelas águas. Durante 40 anos, o povo hebreu caminhou pelo deserto rumo à terra prometida, tendo atravessado o Mar Vermelho. Antes de receber o perdão de Deus, os habitantes da cidade de Nínive fizeram penitência por 40 dias. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar à montanha de Deus. Preparando-se para cumprir sua missão entre os homens, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Portanto, o número 40 para os cristãos tem sentido muito mais catequético do que propriamente cronológico. Você sabia? Estamos de volta, André, aqui na Telecab, canal 10 e também pelo nosso canal no YouTube. Muito bom, você sabia? Gostei bastante, tirou mais um pouquinho das minhas dúvidas. E agora a gente vai, palavra de vida com o nosso querido Padre Ítalo. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus que nos acompanha no programa Igreja em Missão, iniciamos mais um quadro, Palavra de Vida, e hoje vamos meditar o Evangelho do 4º domingo da Quaresma, domingo da alegria. Alegramos o nosso coração, porque já está bem perto a nossa salvação, já está bem perto de celebrarmos a festa da ressurreição, a nossa Páscoa, a Páscoa de Jesus. Vamos hoje ouvir o Evangelho, a narrativa de Lucas, sobre o filho pródigo, o Pai misericordioso. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo, numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, e não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho,
e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro da perspectiva da Quaresma, nós nos encontramos num caminho de conversão. E Jesus nos mostra hoje que, para a nossa conversão, nós contamos com uma garantia, que não é as nossas próprias capacidades, que não são os nossos próprios planos, que não são os nossos caprichos, mas é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para conosco porque Ele nos ama, não porque mereçamos, mas porque Ele nos ama. E a parábola do Pai misericordioso mostra isto. O Pai que ao longe ansiava pela volta do seu filho. O filho volta cheio de pecados, miserável, ressentido, culpado, e o pai o acolhe com um abraço terno. Restitui a dignidade do filho quando o veste com uma nova túnica, coloca no seu dedo um novo anel e também lhe dá novas sandálias. Deus nos trata assim. Basta procurarmos o caminho de volta para casa. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, nos reconciliar com Ele. Mas para isso é necessário fazermos uma reflexão acerca da vida que levamos e nos sentirmos de fato necessitados da graça, entendendo que nós somos filhos amados e amadas do Pai do céu. E Ele vai estar sempre pronto para nos acolher. Para isto, busquemos o caminho de conversão e contamos com esta alegria do retorno para casa, com a alegria do coração do Pai e com a alegria do nosso coração, que é preenchido pela graça de Deus. Na parábola, nós vemos a situação do jovem que sai de casa e do jovem que fica em casa. Os dois filhos, na verdade, encontravam-se perdidos. O mais novo saiu de casa, foi para longe de seu pai. O mais velho estava em casa, mas estava perdido porque também não se sentia amado pelo pai. E o pai, no final da história, o chama e o faz compreender que também tudo que é dele é do seu filho. Tudo é do Pai, tudo pode ser nosso. Basta nos encontrarmos necessitados da graça de Deus, buscando sempre mais estar com Ele, permanecer com Ele. Escolhamos o Senhor para celebrarmos a vitória da Páscoa de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Depois dessa palavra de vida com o nosso padre Carlos Ítalo, estamos encerrando mais um programa Igreja em Missão. Mas antes, vocês não podem esquecer de nos seguir nas nossas redes sociais, não é, Lígia?
Isso mesmo, André. Então segue a gente lá no Instagram, @PSJBASul, o Facebook João Batista Sul e o nosso canal no YouTube, Paróquia de São João Batista. E não esquece, toda quinta-feira estamos aqui, Canal 10, às 19 horas, diretamente da Telecab, né? É muito bom estar com você, minha amiga Lígia, e com você que está em casa em mais um programa Igreja em Missão. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida.